bem-vindo à disciplina de alimentos funcionais, bem-vindo aí ao 7º semestre, entramos aí agora na reta final do curso. Esse ano vai ser um ano de muito estudo, muita dedicação, onde você vai colocar em prática aí todo o conteúdo que você aprendeu no decorrer desses semestres e você vai ver como que as coisas, digamos assim, que começam a encaixar na cabeça, né? Às vezes a gente vê um conteúdo teórico e a hora que a gente aplica ele, coloca ele em prática, a gente consegue enxergar, né, ter uma melhor noção daquilo que nós estudamos. Então, esse é um ano de dedicação e de muito planejamento e você pode ter certeza que no final tudo vai dar certo, no final do ano você vai estar formado. Em relação à nossa disciplina que se inicia hoje, essa disciplina de alimentos funcionais, é uma disciplina onde nós não teremos aula prática, serão 4 aulas teóricas. E esse assunto de alimento funcional, ele é um assunto muito atual. Para você ter uma ideia, esse alimentos funcionais, né, essa disciplina, ela entrou na ementa do curso de nutrição há poucos anos atrás. Uma pessoa que se formou há uns 10, 11 anos atrás, não tinha essa disciplina de alimentos funcionais. É um conteúdo novo que surgiu aí no Brasil na década de 90 e que a partir daí começaram a aparecer estudos relacionados aos alimentos funcionais. E hoje é muito difícil a gente separar a parte da nutrição nutrição funcional. Hoje, quando você, ano que vem, né, que você já vai estar formado, que você, caso você opte para ir para a área clínica, você vai ver que é muito difícil hoje, com os estudos, com o conhecimento que nós temos, separar a nutrição dos alimentos funcionais. Os alimentos funcionais, eles estão no nosso dia a dia, né? Eles fazem parte da nossa alimentação e que eles, agregado a uma dieta, a todo um cardápio, eles trazem, sim, excelentes resultados. E hoje nós temos muitas pós-graduação muito bacana de alimentos funcionais, muitos cursos de alimentos funcionais, que ano que vem que você vai estar formado, você pode fazer para agregar valor. Mas essa disciplina na grade curricular é muito bacana porque é um conteúdo muito novo e que cada dia aí sai muitos estudos mostrando os efeitos benéficos de diferentes tipos de alimentos funcionais que nós temos hoje, né? Uns com alegações da Anvisa, como nós vamos ver no decorrer da aula, outros com alegações em andamento, mas nós temos aí muito alimentos funcionais. Então, para nós iniciarmos a aula de hoje, vamos ao quadro para a gente conhecer quais assuntos que nós vamos abordar nessa nossa primeira aula de alimentos funcionais. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer sobre a legislação brasileira. Então, o que está aprovado no Brasil, quais resoluções que são aprovadas e que abordam esse assunto, quais as alegações funcionais que nós temos hoje aprovadas pelo Anvisa. Nós vamos conhecer os alimentos funcionais, que nós temos alimentos funcionais de origem vegetal, alimentos funcionais de origem animal e também de origem microbiana. Vamos conhecer as definições de fibras alimentares, como que a gente pode definir essas fibras alimentares, quais os efeitos dessas fibras alimentares na nossa saúde, né? Quais os efeitos benéficos, quais as indicações e se há algum tipo de efeito adverso no consumo dessas fibras alimentares. Então, são esses assuntos que nós veremos nessa primeira aula de alimentos funcionais. O conceito de alimento funcional, né? O que é um alimento funcional? Ele surgiu no Japão no final dos anos 80.
o que aconteceu? Naquela época, no Japão, a expectativa de vida da população estava aumentando. E com o aumento dessa expectativa de vida, veio junto o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. E que veio também a necessidade do desenvolvimento de novos alimentos e de se estar inserindo alimentos que, além da capacidade de nutrição, eles causariam algum efeito benéfico na saúde desses japoneses. Na verdade, o intuito do desenvolvimento de alimentos funcionais no Japão era com o objetivo de se reduzir o colesterol, por conta do aumento da expectativa, aumento de vida. Então, o principal quando o alimento funcional surgiu, era para alimentos para redução do colesterol. E com o passar desses anos, final dos anos 80, com o passar do tempo, o mundo todo acabou aderindo a esse conceito de alimentos funcionais. E esse conceito de alimentos funcionais, ele chegou aqui no Brasil por volta de 1990. E nós fomos ter apenas resoluções da Anvisa, resoluções RDCs aprovadas para a Anvisa apenas em 1999. Então, aí a Anvisa ficou aí por volta de uns 9 anos estudando resoluções, diretrizes, para começar a aprovação desses novos ingredientes. Porque assim que o conceito surgiu, em 1990, aproximadamente, o Brasil já começou a receber, a Anvisa já começou a receber pedidos de registro de alimentos, as empresas alegando que esses alimentos tinham alegações funcionais e que eram considerados alimentos benéficos. E pensando nesse modo, que esse alimento, esse conceito de alimento funcional, ele foi aí disseminado no mundo inteiro, cada país ela tem a sua diretriz, cada país tem o seu conceito e cada país tem a sua resolução. Então, não é um conceito que contempla todos os países, não é um conceito que contempla todos os órgãos de saúde, de nutrição que nós temos no mundo todo. Vamos ao quadro. E por conta disso, por conta de não ser um conceito que agrega a todos os países, nós não temos nenhum tipo de consenso global para esses alimentos, né? Porque cada país, por exemplo, o Canadá, Estados Unidos, Japão, a União Europeia, a Austrália e o Brasil, cada um tem a sua legislação e cada um desenvolveu o seu conceito de alimentos funcionais. E apesar desses países não compartilharem da mesma definição desses alimentos funcional, do que é um alimento funcional, a maioria desses conceitos desses países, eles compartilham de alguns pontos em comum. Como, por exemplo, esses conceitos, eles devem citar as funções nutricionais, então essas definições, elas citam quais as funções nutricionais desse determinado alimento, está relacionado com o crescimento, o desenvolvimento ou a manutenção de algum sistema do corpo humano. Ele tem que citar também quais os benefícios desses alimentos para a saúde, se é um alimento que está relacionado com a promoção do bem-estar ou com a redução do risco de algumas doenças de uma forma direta ou de uma forma indireta. Esses alimentos, eles podem ser tanto os alimentos naturais, ou ele pode ser também alimentos processados. Processado, como é o caso de um iogurte com probiótico. Ele é um alimento processado, mas ele é um alimento funcional. E todas as alegações, independente do país, independente do órgão responsável, todas as alegações devem ter uma comprovação científica. Então, todos esses alimentos, quando aí a indústria
quando a indústria vai desenvolver algum tipo de alimento, essa indústria ela tem que uma série de burocracias para cumprir, mas uma delas é que a empresa apresente estudos científicos que comprovem a alegação, né? A empresa ela tem que desenvolver estudos clínicos randomizados, duplo cego, placebo controlado, que são trabalhos de intervenção e mais estudos científicos para comprovar de fato mesmo que aquele alimento que a empresa está querendo lançar no mercado, com algum tipo de alegação, tem mesmo uma fundamentação científica, um embasamento teórico. Então, a comprovação científica é um dos itens principais para que um alimento ele tenha ou não uma alegação. Então, aqui no Brasil, vamos voltar ao quadro. Aqui no Brasil, a definição de alimentos funcionais que nós temos, segundo a Anvisa, de 1999, é que um alimento funcional é todo aquele alimento, né, ou ingrediente que, além das suas funções nutricionais básicas, quando consumido como parte de uma dieta usual, ele vai produzir efeitos metabólicos, fisiológicos ou benéficos à saúde. E ele deve ser um alimento seguro para o consumo humano sem a supervisão médica. Então, é um alimento... O que é um alimento funcional? É um alimento que, além das suas funções nutricionais básicas, de nutrir o paciente, né, de oferecer caloria, carboidrato, proteína e vitaminas, ele é um alimento que ele também acaba apresentando efeitos metabólicos e efeitos benéficos na saúde do seu consumidor. E aqui no Brasil, a Anvisa, ela é o órgão responsável, né? É um órgão responsável por estabelecer normas, para criar diretrizes, ação de vigilância sanitária. A Anvisa também que vai conceder registro de produtos, controla e fiscaliza várias coisas e publicidades relacionadas ao alimento. Então, todas as diretrizes relacionadas com alimentos funcionais foi desenvolvida pela Anvisa. Então, em relação aos alimentos funcionais, nós temos algumas resoluções. Aqui nós temos 4 resoluções, que eu posso dizer que são as 4 principais. Nós temos a Resolução 16, de 1999, que essa resolução ela vai aprovar um regulamento técnico de procedimentos para registro de alimentos ou novos ingredientes. Então, uma indústria que quer elaborar um novo alimento, um novo ingrediente, ele quer registrar na Anvisa, ele tem que estar de acordo com essa resolução número 16. A resolução 17 de 99 é uma resolução que vai aprovar regulamento para avaliação do risco e de segurança de alimentos, baseado em evidências científicas, né? Então, de acordo com essa resolução, ela vai mostrar se o alimento é seguro do ponto de vista se é seguro ou não para esse consumidor. A resolução número 18, nessa resolução 18, é definido as alegações que podem ser utilizadas para um alimento funcional. Então, a empresa ela vai elaborar um produto, ela só vai delegar a alegação funcional desse alimento baseado nos critérios da resolução número 18, e a resolução 19 de 1999, ela é uma resolução que está muito relacionada ao rótulo do alimento. Então, quais as informações que deve ou não conter no rótulo de alimentos funcionais de acordo com essa resolução de 99. E esses alimentos funcionais, a empresa, né, não pode fazer referência a nenhum tipo de cura ou nenhum tipo de prevenção de doença. Então, o que acontece? Uma empresa, quando ela vai lançar um produto, ela não pode falar que esse produto ele tem a capacidade de curar ou de prevenir doenças. Por exemplo, a empresa lança aí um extrato de tomate.
e rico em licopeno, e nós sabemos que licopeno está relacionado à prevenção de câncer de próstata. E a empresa lança esse produto com uma propaganda de que se o consumidor conseguir consumir esse extrato de tomate, que é rico em licopeno, vai estar prevenindo o desenvolvimento de câncer de próstata. Não, não pode, a Anvisa proíbe. Alimentos funcionais não podem fazer nenhum tipo de menção que o alimento vai curar ou que o alimento vai prevenir determinada doença. Então, vamos voltar ao quadro. E de acordo com essa resolução 18, que é onde mostra quais as alegações que são permitidas, já que não são permitidos falar sobre cura e falar de prevenção, mas sim de alegações funcionais e de alegações de saúde, a Anvisa permite dois tipos de alegação. Alegação de propriedade funcional, que é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente funcional ou não nutriente tem no processo de crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo, e também a alegação de propriedade de saúde, que é onde afirma, sugere ou implica a existência da relação entre o alimento ou o ingrediente com a doença ou a condição relacionada à saúde. Então, e essas alegações também, como eu disse dos estudos clínicos, todas essas alegações, como é a empresa que elaborou o alimento que vai definir qual alegação que é a empresa que tem a responsabilidade de desenvolvimento e de alegações baseado em estudos clínicos e científicos. Não é a Anvisa que vai ditar qual alegação que determinado alimento tem. Não é a empresa que elaborou o alimento que vai ditar, que vai dizer qual que é essa alegação. Então, essa alegação é de responsabilidade da empresa e é uma alegação baseada em todo um critério extremamente burocrático que a Anvisa tem no registro de novos alimentos. E essas alegações, tanto de propriedade funcional como de saúde, essas alegações, elas são acompanhadas de alertas do consumidor manter a necessidade de uma alimentação saudável, como, por exemplo, a alegação da beta-glucana. A beta-glucana, ela auxilia na redução da absorção do colesterol e o seu consumo deve ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Então, todas as alegações dos alimentos funcionais vão vir descrito no final que esse determinado alimento ele faz esse tipo de função no organismo desde que acompanhada de hábitos saudáveis e de uma atividade física. Porque o que a Anvisa quer dizer com isso? Para eliminar aquela impressão da existência de superalimentos. O que é superalimentos? Que um alimento sozinho ele vai conseguir contornar toda a falha de uma alimentação não saudável. Então, o paciente ele quer reduzir colesterol, ele ingere 3 colheres de sopa de aveia, farelo de aveia por dia. Só que ele tem o consumo de hábitos de fast food, de aumento de gorduras saturadas. É isso que ela quer dizer. Essas 3 colheres de aveia, no meio dessa alimentação não saudável, infelizmente não vai fazer diferença. Então, todo alimento funcional tem que ter a sua alegação dizendo que tem que estar associado a uma alimentação saudável para não impor que esse alimento ele tenha poderes de corrigir esses tipos de falha na alimentação. Então, nós terminamos aqui o primeiro bloco de alimentos funcionais. A rotulagem do alimento, ela é a primeira, digamos assim, que a rotulagem é o primeiro meio de comunicação do produtor com o consumidor, porque é lá no rótulo de alimento que que tem que estar escrito todas as informações do produto. Então, relacionado com os alimentos funcionais não é diferente.
A resolução que nós temos para tratar desses tipos a resolução de alimentos funcionais que nós temos é a resolução 19. Vamos ao quadro. Os alimentos funcionais, quando a gente fala de rotulagem de alimentos, nós temos uma legislação específica para a rotulagem de alimentos funcionais, que é a RDC 19 de 1999. Então, essa RDC, ela vai determinar toda a documentação que é necessária e que deve ser apresentado para a Anvisa para que a empresa possa colocar as alegações funcionais de saúde no rótulo. Então, no rótulo desses pacientes, no rótulo dos produtos funcionais, no rótulo frontal desses alimentos, ele pode vir escrito que determinado produto ele é fonte ou ele é rico em algum nutriente. Então, quando você pegar a embalagem e vir escrito que esse alimento é rico em fibras, rico significa o mesmo que alto teor ou alto conteúdo. Quando você pegar um alimento, um produto, e ele vem escrito fonte, ele pode ser escrito fonte de fibras, ou um alimento com fibras, ou um alimento que contém fibras. Então, eles significam, eles são sinônimos, né? Rico pode ser alto teor ou alto conteúdo, e fonte pode ser com ou contém. E com a implementação e a utilização dessas RDCs desde 1999, com o passar desses anos, foram vendo necessidades, né? Foram vendo que havia algumas lacunas e foram vendo necessidades de se ajustar, né? De ajustar e de se atualizar. Depois de 1999, saiu a RDC 2 de 2002 e que essa RDC ela vai aprova o regulamento técnico de substâncias bioativas, probióticos isolados com alegações de propriedades funcional ou de saúde. Então, essa de 2002 foi a primeira que saiu mostrando as substâncias bioativos, probióticos e as suas determinadas alegações. E com o passar do tempo foi se adaptando. A última que nós tivemos agora, nós tivemos uma alteração dessa de 2002, a última atualização foi em 2017. Então, aqui eu trouxe um exemplo dessa atualização. Então, aqui nós estamos falando de probióticos. Então, na resolução de 2002, a alegação que a gente tinha sobre alimentos probióticos era que os alimentos probióticos contribuem para o equilíbrio da flora intestinal e o seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Hoje, conforme os estudos vão mudando, as diretrizes também têm que ser atualizadas. Então, a alegação que nós temos hoje, atual, de probióticos, atualizada em 2017, hoje não são estabelecidas quantidades específicas, e sim a necessidade de comprovação da sua eficácia. Por quê? Porque hoje a gente sabe, né, nós sabemos que hoje os probióticos não têm, digamos assim, não é que não tem tanta importância da quantidade que se é consumido, né, da concentração de bactérias, mas o importante hoje é saber se esses probióticos têm comprovação científica de que eles fazem bem. Então, até pouco tempo atrás, dizia-se que o consumo era de 10 elevado a nona de probióticos. Hoje, com essa nova resolução, não se alega, né, não se diz a quantidade de probióticos que tem que conter em cada ml de produto, como por exemplo, mas sim a Anvisa quer saber que a empresa mostre as alegações, né, comprove a eficácia desses probióticos. E os alimentos funcionais, aqui no Brasil, nós temos 20 alimentos funcionais que contêm a aprovação da Anvisa com as suas alegações. Vamos voltar ao quadro. Então, os alimentos funcionais que nós temos hoje na Anvisa com a aprovação, com alegações funcionais aprovadas, nós temos o EPA e o DHA.
que são alimentos funcionais do ômega 3. Nós temos os carotenoides, como licopeno, luteína, zeaxantina. Alimentos funcionais com alegações aprovadas. Nós temos as fibras alimentares, como destrina, as gomas, guar parcialmente hidrolisada, a polidestrose. Beta-glucana, que é da aveia, também tem alegação funcional aprovada. Nós temos FOS e inulina, que são prebióticos, né? Que uma das alegações é que eles são alimentos prebióticos. Nós temos lactulose, também tem uma aprovação comprovada. O psyllium, a quitosana, os fitoesteróis, os polióis, né, como é o caso do manitol, xilitol, isorbitol, e nós temos os probióticos. Aprovados, alimentos aprovados, com alegações aprovadas, são esses que são 20 alimentos aprovados, né? Mas nós temos aí diversos outros alimentos que estão em fase de aprovação para a Anvisa. Provavelmente daqui a algum tempo a Anvisa libere outra resolução com a aprovação de novos alimentos, porque não é assim tão simples, né? É um processo demorado, muito burocrático, demora alguns anos para que a Anvisa aprove mesmo a alegação desses alimentos. E graças a esses novos estudos, porque como eu disse, alimentos funcionais é um alimento extremamente atual. Diariamente saem estudos científicos que mostram a eficácia de determinados compostos. Às vezes, hoje sai um estudo mostrando o efeito do licopeno nas células cancerígenas prostáticas. Amanhã sai outro estudo mostrando que não faz o determinado efeito que se esperava. Então, é um assunto muito atual e que todos os dias sai coisa nova. Então, o que eu sugiro para você? Tá sempre olhando no site da Anvisa, como a Anvisa é a responsável, o órgão responsável pelo controle, pelo registro. Fique sempre atento na área da Anvisa lá de alimentos. Sempre tem muita coisa interessante, coisas novas, e sempre fiquem atentos a artigos científicos, a estudos científicos, que ali é onde você consegue, digamos assim, informações frescas, né, referente a esse assunto que está tão rápido, muita informação, todos os dias sai muita coisa nova. Então, nós finalizamos aqui mais um conceito. Os alimentos funcionais, eles podem ser de origem vegetal, origem animal e de origem microbiana. Os alimentos funcionais de origem vegetal, eles contêm os compostos bioativos. O que são esses compostos bioativos? Esses compostos bioativos, eles são os responsáveis pelos efeitos benéficos do alimento. Então, todo alimento vegetal, ele vai ter o seu composto bioativo. E é esse composto bioativo que é o responsável pelo seu efeito benéfico, né? Pelo efeito benéfico da alegação que esse determinado alimento tem. Então, vamos ao quadro. Esses compostos bioativos, eles são compostos que eles ocorrem em pequenas quantidades nesses alimentos de origem vegetal, mas que, apesar de serem quantidades extremamente pequenas, são quantidades que são suficientes para ele promover o efeito benéfico na saúde. Então, esses compostos bioativos, eles são substâncias químicas e que são os responsáveis pela propriedade funcional dos alimentos. Esses que são os responsáveis, que são os compostos bioativos. Esses compostos bioativos, na verdade, eles são metabólitos secundários das plantas. E eles são produzidos pelos vegetais ou por alguns animais também, quando esses alimentos estão em situação de estresse. Ou seja, são metabólitos que fazem parte do metabolismo de defesa da planta. Por exemplo, uma planta que está passando por um período de seca, por uma infestação de algum tipo de praga, é aí que é liberado esses compostos bioativos. Então, eles são metabólitos secundários que eles só são produzidos quando a planta ou o animal está sobre situação de estresse. Então, falando desses compostos bioativos, desses alimentos de origem vegetal, então nós temos aqui alguns
alimentos funcionais, com alegações funcionais, alguns alimentos de origem vegetal, com os seus compostos bioativos. Então, na soja, o composto bioativo que nós encontramos em maior concentração são as proteínas. A soja é um alimento rico em proteína, né? Então, os compostos bioativos da soja são as suas proteínas, são os fitoestrógenos, como é o caso da isoflavona, né? A isoflavona da soja, acredito que seja aí o mais conhecido. O tomate, seu composto bioativo é o licopeno. As crucíferas, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis. Os compostos bioativos são a família dos glicosinolatos, muito relacionados com prevenção de câncer, que nós vamos ver no decorrer da disciplina. A linhaça, composto bioativo da linhaça são as lignanas. No alho, nós encontramos a alicina. Nas frutas cítricas, nós encontramos os limonoides. No chá verde, que é um alimento bastante conhecido, são extremamente ricos em polifenóis. Na uva vermelha, né, que é o vinho tinto, nós encontramos os compostos fenólicos, principalmente o resveratrol. A aveia, o composto bioativo da aveia, nós temos a beta-glucana. Os prebióticos são os frutanos, os galactoligosacarídeos e os oligosacarídeos do leite humano. São os 3 probióticos que nós temos aí alegação funcional aprovado pela Anvisa. Então, quando nós falamos de probiótico, nós temos apenas 3 famílias, né, 3 grupos que tem alegação probióticos, que é o caso dos frutanos, que é o caso dos galactoligosacarídeos e dos oligosacarídeos do leite materno. Então, são os 3 que está aprovado, mas tem vários aí que já estão em andamento para ser aprovado. E além dos alimentos funcionais de origem vegetal, nós temos o de origem animal, que os alimentos funcionais com alegação de origem animal que nós temos são os peixes e óleos de peixe, né? O óleo de peixes de mar, de água gelada. Esses alimentos eles são ricos em ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3. O ômega 3 contém em alta concentração o EPA e o DHA, que são os 2 compostos bioativos mais estudados e também encontrado em maior concentração no ômega 3 e nos peixes de mar de água gelada, é o EPA e o DHA. Já os alimentos de origem microbiana, nós temos a quitosana. A quitosana, ela é uma fibra de origem... a quitosana também é de origem animal. Micro-organismos é probiótico. A quitosana ela é uma fibra de origem animal e que ela é obtida do exoesqueleto dos crustáceos e também pode estar na parede de fungo. Então, a quitosana a gente encontra na parede de camarão, na parede de exoesqueleto de caranguejo, lagosta, é onde nós encontramos a quitosana, que ela é considerada uma fibra de origem animal. E o alimento funcional de origem microbiana que nós temos são os probióticos, que são micro-organismos vivos de cepas específicas e a função deles é manter o equilíbrio da microbiota intestinal, que eu acredito também que essa questão, essa função aí de alimentos, o probiótico, por exemplo. Hoje nós temos alguns estudos que mostram que o probiótico não precisa estar vivo para fazer os efeitos benéficos no organismo e no nosso intestino. Então, os conceitos provavelmente vão mudando, porque uma resolução que foi feita lá no decorrer de 1990 para 99 para hoje está muito diferente, porque nós temos muitos estudos e muitas pesquisas que mostram que as coisas vão evoluindo. Hoje em dia nós temos
técnicas, né, mais precisas de laboratório, nós temos técnicas de genética, a biologia molecular hoje está muito avançado, então com o passar do tempo, provavelmente esses conceitos de alimentos funcionais, essas alegações vão ser mudadas, como é o caso do probiótico, que já mudou, que já não fala da concentração de micro-organismo, e essa questão de que microbiótico, probiótico são micro-organismos vivos e que em quantidades adequadas conferem benefício à saúde do hospedeiro, já é um conceito que está em andamento para se mudar, mas provavelmente não vai ser agora, daqui a uns anos que essas mudanças vão ocorrendo, mas cada dia a gente descobre, né, a pesquisa descobre novas substâncias que podem ter uma alegação de alimento funcional. Então, nós encerramos aqui esse conceito, você conheceu aí alguns compostos bioativos dos alimentos de origem vegetal, alimento funcional de origem animal, quitosana, e o ômega 3, e também o de origem microbiana, que é o probiótico. Então, nós encerramos aqui esse conceito. Uma perguntinha para a gente fixar essa parte dessa primeira parte do conteúdo. Qual que é a diferença entre alimentos fortificados e alimentos funcionais? Existe diferença entre alimentos fortificados ou enriquecido para alimentos funcionais? Existe sim. Um alimento fortificado ou um alimento enriquecido é aquele alimento aonde foi adicionado algum tipo de nutriente essencial com o objetivo de agregar valor calórico agregar valor calórico nesse produto, ou também com o objetivo de corrigir ou de prevenir algum tipo de deficiência, como é o caso da farinha, do fubá suplementado com ácido fólico e ferro, que o Brasil começou esse tipo de suplementação por conta de problema de saúde pública, ácido fólico pensando nas gestantes, que por conta da formação do tubo neural, é um programa de saúde pública e que o Brasil, as farinhas são fortificadas e são enriquecidas com ferro e ácido fólico. Um outro exemplo é o nosso sal de cozinha, que ele é enriquecido com iodo por conta do bócio, que era uma doença, um problema de saúde pública há muitos anos aqui no Brasil. Então, um alimento enriquecido e fortificado, ele, segundo a portaria da Anvisa, ele não pode ser considerado um alimento funcional, porque geralmente esses alimentos fortificados, eles são alimentos fortificados com vitaminas e minerais. E o objetivo de se fortificar e enriquecer esse alimento é justamente para agregar valor nutricional e também para corrigir ou para prevenir algum tipo de deficiência, que é o caso do ácido fólico na farinha, tentando prevenir a má formação do tubo neural. Já os alimentos funcionais, como nós vimos no início da aula, ele é um alimento né, do dia a dia, é um alimento como um todo, que além da sua função de nutrir o paciente, ele tem esses compostos bioativos, podemos dizer, que traz algum tipo de efeito benéfico para o paciente. Então, o alimento fortificado e enriquecido, segundo a Anvisa, ele não pode ser considerado um alimento funcional. Já o alimento funcional é aquele alimento que ele é composto daqueles compostos bioativos que são os responsáveis pelo efeito benéfico, além de nutrir o paciente. Então, além de ser um alimento que vai fornecer caloria, que vai... Por exemplo, uma sardinha. Uma sardinha é um exemplo de um alimento funcional. Além dela oferecer, né, ao consumidor, ao paciente, todos os nutrientes que o consumidor precisa, proteína, lipídio, a sardinha é rica em ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, então ela é rica em EPA e DHA e ela é um alimento como um todo. O tomate é um alimento funcional, ele é rico em licopeno, então um alimento funcional é isso. Então, eu vou deixar agora aberto para que você possa me enviar suas dúvidas.
Todas as dúvidas que você tiver referente ao conteúdo da aula até agora, você pode me enviar que eu volto em breve para respondê-las. Respondendo às perguntas, o Paulo quer saber sobre referência de probióticos. Referência de probióticos será a próxima aula. Então, na próxima aula, na aula número 2, nós vamos falar sobre probióticos, prebióticos, ômega 3 e fitoesteróis. Então, na próxima aula, eu passo algumas referências que eu tenho de probiótico. E essa questão de probiótico não precisar estar vivo, ele é uma referência bem recente, é muito nova. Mas na próxima aula nós vamos falar sobre probióticos, então não percam a próxima aula. Uma outra pergunta é sobre se nós adicionarmos linhaça num pão, ele é considerado um alimento funcional. Sim. Quando a gente um pão enriquecido de linhaça, a linhaça é um alimento funcional, né? A linhaça ela é rica em lignanas, que é o composto bioativo da linhaça. Então, se a gente faz um pão com linhaça, na realidade, a linhaça além da linhaça ser rica em fibra, a linhaça é rica em ômega 3, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, na próxima aula que nós vamos falar sobre ômega 3, você vai ver que a linhaça é a maior fonte de ômega 3 de origem vegetal que nós temos, mas para que a gente consiga o efeito benéfico dessa linhaça, é necessário que ela seja triturada, porque o ômega 3 ela fica no germe da linhaça. E como ele é um ácido graxo poliinsaturado, ele oxida muito fácil. Então, o ideal é que você pegue essa linhaça, triture ela na hora do consumo. E se você for guardar, em pote bem fechado, pote escuro, para que não fique em contato com a luz. E também são poucos dias. São poucos dias que ele é considerado, que ele mantém, né, sem oxidar. Então é isso. Vamos dar continuidade na nossa aula.
Da mesma forma que o conceito e as alegações de alimentos funcionais, eles mudam de acordo com o país e de acordo com os órgãos responsáveis, o conceito de fibra alimentar, ela também muda. Então, assim, cada país tem uma definição, cada órgão responsável também tem a sua definição. Vamos ao quadro. O conceito de fibra alimentar que nós vamos ver na aula de hoje, ele é um conceito de acordo com o Codex, que ele é um órgão internacional de nutrição. E esse conceito de fibra alimentar, ela diz o seguinte, que uma fibra alimentar ela é constituída de polímeros de carboidrato que tenham 10 ou mais unidades monoméricas e que não são hidrolisadas pelas nossas enzimas do nosso intestino e que podem pertencer a 3 categorias. Então, a fibra alimentar, ela pode ser uma fibra alimentar de fonte natural, que é aquela que ocorre naturalmente nos alimentos, a fibra alimentar isolada, que são as fibras alimentares que são obtidas por meio físico, químico ou enzimático, como, por exemplo, pectina, inulina, goma guar, goma xantana. São essas fibras que a gente encontra hoje no mercado de forma isolada, né? Que elas são isoladas por meio físico ou químico. E nós temos hoje também as fibras alimentares sintéticas, que essas fibras alimentares sintéticas, elas são desenvolvidas em laboratórios e que elas não são extraídas do alimento, né? Não é extraída direto do alimento, como é o caso do isolado. O isolado, a fibra é extraída do alimento. A fibra sintética, como é o caso da polidestrose, que além dela ser uma fibra alimentar, ela também é utilizada como adoçante. Nós temos também a lactulose, que são exemplos de fibras sintéticas, elas são desenvolvidas em laboratórios. Então, e tanto a fibra isolada como a fibra sintética, deve-se comprovar o seu efeito fisiológico na saúde humana, né? E todas essas comprovações devem ser baseadas em evidências científicas e que seja aceita pela Anvisa. Então, esse é um conceito de fibra alimentar. Nós temos aí diversos conceitos de fibra alimentar. Tanto de entidades nacionais, também como entidades internacionais. E com o passar do tempo, esses conceitos de fibra alimentar também foi evoluindo, né? Houve uma evolução nesse conceito de fibra alimentar, foi sempre evoluindo com o objetivo de atender às necessidades da época, né? E embora esses conceitos também que foram evoluindo e que foram se modificando ao longo do tempo, de acordo com os seus órgãos responsáveis, por mais que eles foram se evoluindo, dentro desses conceitos que foram evoluindo, sempre havia alguns pontos em comum, como é o caso também da definição de alimentos funcionais. Então, o conceito, né, a definição de fibra alimentar, ela também ocorre da mesma forma que o alimento funcional. Ela também varia de acordo com o país, de acordo com o órgão responsável, e ela também foi aí evoluindo com o passar do tempo. E sempre que esses conceitos foram mudando e que esses conceitos eles são diferentes entre os países, eles também têm pontos em comuns. Às vezes muda aí a forma da escrita, acrescenta um item ou outro, mas basicamente os pontos em comuns que eles têm é que a fibra alimentar ela deve ser de origem e que eles são de origem vegetal. Então, um dos pontos comuns dos conceitos que eram alimentos de origem vegetal, podia ser feita a inclusão de vários componentes. Tem que ser componentes que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado e que eles promovem efeitos benéficos sobre a saúde. E hoje, com a definição atual, a definição atual, hoje também são incluídos como fibra alimentares as fibras
sintéticas e as fibras isoladas, né? Como a gente acabou de ver, que é a sintética elaborada em laboratório, polidestrose, lactulose, e os isolados de fibras alimentares. Então, aqui nós temos alguns grupos, né? Nós temos os principais grupos de fibras alimentares que nós temos, ou seja, os principais componentes da fibra alimentar. Então, nós temos a fibra alimentar do tipo polissacarídeos, não amido. Dentro dentro dos polissacarídeos não amido, nós temos as fibras do grupo da celulose, do grupo da hemicelulose, da pectina, da goma, da mucilagem e das betas-glucanas. Então, todas essas fibras, elas fazem parte desse grupo de fibras alimentares que são caracterizados como fibras alimentares polissacarídeos não amido. Nós temos também a fibra alimentar do tipo oligossacarídeo. Aqui nesse grupo, nós temos a inulina, nós temos fós, nós temos rafinose e nós temos estaquiose, aonde que a inulina e o fós, eles são considerados prebióticos. No grupo da fibra alimentar do tipo carboidratos análogos, nós temos os amidos resistentes e a maltodestrina resistente, né? Então, o grupo do amido resistente e o grupo da maltodestrina. A fibra alimentar do tipo lignina, nós temos apenas a do grupo lignina. E nós temos também as fibras alimentares de origem não vegetal, que é o caso da quitina, da quitosana, do colágeno e da condroitina, que eles são, como eu disse, a quitosana, né, que ela é extraído do exudado da parte externa dos crustáceos, nós temos colágenos e nós temos condroitina, que são as fibras de origem não vegetal. E nós temos também as fibras, que são fibras do tipo de substâncias associadas aos polissacarídeos não amidos, que essas fibras, elas apresentam uma capacidade antioxidante. Então, as fibras presentes nesse grupo aí de substâncias associadas aos polissacarídeos não amido, elas são fibras que têm uma capacidade antioxidante. Então, dentro desse grupo, nós temos o grupo dos compostos fenólicos, nós temos as proteínas de parede celular, nós temos os oxalatos, nós temos os fitatos, ceras, cutina, siberina. Então, esses são alguns exemplos de fibras alimentares. E, na verdade, isso daqui, ele é um grupo. Então, dentro das fibras, dos compostos fenólicos, nós ainda temos diversos subgrupos. E isso acontece com todos os outros, né? Então, esse aqui é um exemplo, por exemplo, as proteínas do grupo do oxalato. Dentro desse oxalato, nós temos aqui diversos subgrupos de fibras alimentares. Então, nós temos aí uma quantidade bem expressiva, né, de substâncias que são consideradas como fibra alimentar. Algumas aprovadas pela Anvisa e muitas delas que estão em processo de aprovação. Então, nós terminamos aqui esse conceito. Os brasileiros, eles estão cada vez mais preocupados com a saúde. Saiu um estudo, a cada 10 anos, a indústria alimentícia, ela lança uma pesquisa de mercado. Então, saiu um em 2010, que vai agora até 2020, e agora 2020 vai sair um em 2030,
que é uma pesquisa de mercado que mostra as tendências alimentares, né, a tendência do consumidor nesse período de 10 anos. Então, nessa pesquisa de 2010 para 2020, já mostrava aí uma mudança do consumidor em relação ao pensamento de alimentação. Então, acredito que agora, nessa nova pesquisa de mercado de 2020 até 2030, vai mostrar muito mais o quão preocupado que o brasileiro está com a sua alimentação. A busca por alimentos funcionais e principalmente alimentos voltados para a questão do emagrecimento estão muito em alta na procura entre os brasileiros. Então, nunca se falou tanto em fibra alimentar, em probióticos, em alimentos funcionais, como está se falando agora, justamente devido a esse aumento, né, a esse aumento na demanda da preocupação que o brasileiro vem tendo com sua alimentação. E essa alta procura pelas fibras alimentares, as fibras alimentares, nós já temos pesquisas que mostram os efeitos benéficos delas desde 1970, mais ou menos. Só que de lá para cá, não se tinha nenhum efeito, não se mostrava muitos efeitos benéficos das fibras alimentares. Então, agora ela está muito em alta. E nós temos aí diversos estudos que mostram os efeitos benéficos dessa alimentação rica em fibras, né, no consumo de fibras. A fibra está muito relacionada com a melhora do funcionamento intestinal, com a redução do peso, porque mexe muito com a saciedade. Ela está muito relacionada com a redução do colesterol. E ela também está muito relacionada com a redução da glicemia. Então, são fatores que são efeitos que ela mexe, porque são fatores aonde o brasileiro tem muita preocupação, né? Funcionamento intestinal, redução do colesterol e triglicérides, redução do peso, que aumenta a saciedade, e controle de glicemia. Então, são 4 fatores que estão muito aí relacionados com obesidade, com síndrome metabólica. Então, são esses fatores que levam esses consumidores à ingestão de fibras alimentares. Então, agora, vamos ao quadro, nós vamos conhecer alguns efeitos benéficos dessa fibra alimentar. Então, o efeito benéfico da fibra alimentar no funcionamento intestinal. Nós sabemos que o consumo regular de alimentos ricos em fibras, como os grãos integrais, as leguminosas, as hortaliças e as frutas, eles acabam aumentando o volume fecal, melhorando a consistência das fezes e aumentando a frequência das evacuações. Então, os efeitos benéficos da fibra relacionado com uma melhora do funcionamento intestinal, a fibra alimentar ela vai aumentar o volume fecal, muito relacionado com fibras insolúveis, vai melhorar a consistência das fezes, porque ela absorve água. Também aumenta a frequência das evacuações, porque reduz o tempo de trânsito intestinal. Então, as fibras alimentares, elas são imprescindíveis para uma melhora do funcionamento intestinal. Tanto é que a gente vê aí no mercado muitos produtos ricos em fibras. O que é a primeira alegação de um alimento rico em fibra que você vê? Melhora do funcionamento intestinal, que é um dos grandes sintomas, um dos grandes, digamos, problemas que o brasileiro tem com o funcionamento intestinal. Então, você pode ver, quando você vê aí propaganda na televisão, ou até mesmo vai no mercado, vê rótulo de alimento e você vê fibras alimentares, a primeira alegação que eles dão é melhora do funcionamento intestinal, por conta desse reduzir trânsito intestinal, aumentar volume fecal, absorver água e melhorar a consistência das fezes, e com isso acaba aumentando a frequência da evacuação. Um outro fator também está muito relacionado com a redução do colesterol, né? Com a hipercolesterolemia, que também é um dos fatores
que a fibra tem a sua alegação. Né, das fibras, geralmente as fibras, alimentos ricos em fibras, você vai buscar a alegação funcional, que são alimentos para redução do colesterol. Então, o que os estudos mostram? Que dietas ricas em fibras alimentares, elas vão levar a uma redução significativa do colesterol total, do LDL colesterol e também da razão HDL e LDL colesterol em pacientes que têm aí uma dislipidemia. Um alimento funcional muito utilizado para redução de colesterol são as beta-glucanas. Beta-glucana são os compostos bioativos da aveia. Essa aveia uma das funções, uma das hipóteses do mecanismo de ação para a redução do colesterol, no caso da aveia, é que a aveia ela estimula a síntese dos ácidos biliares. E estimulando a produção de ácidos biliares, nós vamos ter mais digestão de lipídios e, com isso, há uma redução na absorção do colesterol, reduzindo, assim, o colesterol sanguíneo. E o efeito das fibras para a redução de colesterol é fibra solúvel e é fibra insolúvel. Hoje não se separa mais o conceito de uma fibra solúvel e de uma fibra insolúvel. Hoje a gente sabe que a junção, né, que a união dessas duas fibras é que a gente consegue os efeitos benéficos. A função das fibras na redução do peso é que ela age na saciação e ela age na saciedade. Então, o que acontece? Quando a gente fala em saciação, como alimentos fibrosos, nós temos que mastigar mais, né? Nós temos que ter mais esforço muscular, nós temos que ter um maior tempo de mastigação devido à textura dos alimentos, nós temos aí uma saciação, que é aquela que nós temos que mastigar bem os alimentos. E um ato de satisfação leva, quando a gente está satisfeito, né, acaba levando à interrupção da refeição e a gente não quer mais se alimentar. Então, quanto mais a gente mastiga, maior é a saciação, que é o que ocorre nas fibras, né? Por conta da textura da fibra, você tem que mastigar mais e você mastigando mais, você tem uma maior saciedade, né? E a saciedade... O que ocorre com a saciedade? As fibras alimentares, elas vão reduzir o esvaziamento gástrico por conta das suas propriedades físico-químicas, vai retardar o esvaziamento gástrico, né? Ou seja, a saciedade é quando vai inibir a fome da próxima refeições, né? As fibras, ela vai retardar o esvaziamento gástrico. Por exemplo, você come um pão francês e você come um pão rico em fibras. Você vai ter fome muito mais rápido com o pão branco, por conta das fibras. As fibras, além das suas propriedades físico-químicas, que essas fibras, elas absorvem água, formam volume, elas vão retardar o esvaziamento gástrico. Retardando o esvaziamento gástrico, você demora para ter fome, que é o que não acontece quando você come um alimento branco. Você come um macarrão normal e come um macarrão integral. Você vai demorar para sentir fome com o integral. Por quê? Porque vai justamente retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, o tempo de digestão, de absorção vai ser maior. Com isso, vai demorar para você ter fome, né? Vai inibir a próxima refeição. E as fibras também atuam nos hormônios gastrointestinais, como é o caso da insulina. Se você come um pão branco, você dá pico de glicemia, dá pico de insulina, você tem que liberar muita insulina. A insulina, ela é um hormônio que ela aumenta o apetite, aumenta a fome.
E com isso, aumentando saciação, aumentando saciedade, reduzindo os picos de insulina, porque a insulina, como eu disse, ela dá fome, a pessoa consegue reduzir a ingestão energética, consequentemente isso age no peso corporal porque reduz a ingestão energética e acaba reduzindo o peso corporal. As fibras alimentares também, um dos efeitos dela na redução da glicemia. Por que ela está muito relacionada com a glicemia? Porque a fibra ela retarda a digestão, retarda esvaziamento gástrico. Com isso, a glicose ela tem uma absorção mais lenta. A glicose ela vai entrar de uma forma mais lenta na corrente sanguínea, vai reduzir pico de glicemia pós-prandial, vai reduzir pico insulêmico. Então, o que acontece? Quando você consome um alimento rico em fibras, como ele vai ser digerido lentamente, ele vai sendo liberado, a glicose vai sendo liberada na corrente sanguínea aos poucos, né? Ela vai entrando na corrente sanguínea de uma maneira mais lenta, né? Aos poucos, e com isso você não gera pico de insulina, para levar aí uma resistência à insulina, para aumentar a fome, como eu disse, e também você reduz a sua glicemia pós-prandial. Então, esses são alguns efeitos benéficos da fibra alimentar, que eles agem principalmente nesses 4 pilares: funcionamento intestinal, redução do peso por conta de saciação e de saciedade, redução de colesterol e controle de glicemia. Esses são alguns dos principais efeitos, das principais alegações funcionais que nós encontramos na literatura de alimentos funcionais. Então, nós encerramos aqui esse conteúdo dos efeitos benéficos das fibras alimentares. Então, as fibras alimentares, como o consumo vem aumentando muito, mas apesar de que o consumo vem aumentando muito, ainda não é o consumo esperado. Porque aonde que nós encontramos fibras, né? Não pensando em algum alimento, não pensando, por exemplo, no pão enriquecido com linhaça, que é considerado um alimento funcional e é fonte de fibra. Pensando no alimento do nosso dia a dia, o que é rico em fibra? Legumes, verdura, são as frutas. São as principais fontes de fibras alimentares que nós encontramos em maior concentração na nossa alimentação. No entanto, são esses três grupos de alimentos na qual o brasileiro menos consome. Então, o nosso consumo de fibra, de acordo com muitos estudos, é muito baixo, é muito abaixo do esperado, por conta que nós não temos o hábito de consumir frutas, legumes e verduras. Vamos ao quadro. Nós sabemos, muitos estudos mostram que a baixa ingestão de fibras alimentares ela está associado com constipação intestinal, com diabetes, com a obesidade, com as doenças cardiovasculares e também com algum tipo de câncer, principalmente câncer do trato gastrointestinal, e que foi esses os principais efeitos que nós vimos das fibras alimentares. A ingestão de fibra pela população brasileira é através do arroz, do feijão e do pão francês. Então, esses 3 alimentos, arroz, feijão e pão francês, eles correspondem com mais de 60% do total de fibra ingerida pela população. Aonde que frutas, verduras e legumes têm um consumo muito baixo. Então, a recomendação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é que nós tenhamos o consumo, uma ingestão mínima de 25 gramas de fibras ao dia. 25 gramas de fibra ao dia não é uma quantidade baixa, né, de fibra, mas que nós conseguimos sim
mas nós conseguimos sim associar com uma alimentação rica em verduras, frutas e legumes. Nos alimentos, no rótulo dos alimentos ricos em fibras, de acordo com a legislação brasileira, esses produtos alimentícios que eles são adicionados de ingredientes que são fontes de fibra, eles devem trazer no rótulo escrito ele deve trazer no rótulo escrito que o alimento ele é fonte de fibra ou que o alimento ele tem alto conteúdo e rico de fibras. Então, quando você pegar um alimento, um produto, um produto funcional, que ele está escrito aí, esse alimento ele é fonte de fibras. Para esse alimento ser considerado fonte de fibras, a porção desse produto pronto para o consumidor, ele deve fornecer no mínimo de 2,5 gramas de fibras ou 3 gramas a cada 100 gramas ou a cada 100 ml. Então, um alimento que você vê aí pronto no mercado, para ele vir escrito no rótulo dele, ele vai ter que ter no mínimo de 2,5 gramas a 3 gramas de fibras a cada 100 gramas do alimento ou a cada 100 ml de bebida. Quando você pega um alimento que ele vem escrito que ele é um alimento que tem um alto conteúdo ou que é um alimento rico em fibras, a quantidade que deve conter esse alimento pronto é de 5 gramas por porção do produto ou 100 gramas ou 6 gramas a cada 100 gramas ou 100 ml de bebida. Então, um alimento fonte de fibra, ele tem que ter no mínimo 2 gramas de fibras por porção, ou ele tem que ter 3 gramas de fibra a cada 100 gramas ou a cada 100 ml. Um alimento para vir escrito alto conteúdo ou rico em fibras, ele tem que ter 5 gramas de fibra por porção do produto, ou ele deve ter 6 gramas de fibra a cada 100 gramas ou a cada 100 ml. Isso é de acordo com a legislação da Anvisa. E quais são os alimentos, quais alimentos que são fontes de fibra? Então, nós temos aqueles mix de farelo, nós temos farinhas ricas em fibras ou fibras isoladas, nós temos aí biscoitos ricos em fibras, massas, pães, barras de cereais, que na verdade você tem que tomar um cuidado danado com isso aqui, porque essas fibras, essas barras de cereais muito perigosas, são muito enganosas. Tem fibra, mas a quantidade de açúcar é lá em cima, da mesma forma que esses biscoitos aqui. Hoje, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o rótulo. Quando você olhar o rótulo, você tem que aprender a ler rótulo. O primeiro ingrediente no rótulo do alimento, o primeiro ingrediente na lista de ingredientes é o alimento que está presente em maior concentração. E quanto menos ingrediente esse alimento tiver, melhor. Então, quando vocês forem receitar para um paciente ou até mesmo consumir biscoitos ricos em fibras, massas ricas em fibras, esses pães, essas barrinhas de cereais que são um perigo, alimentos que são prontos para o consumo ou até mesmo cápsulas, e nós temos as cápsulas isoladas, esses alimentos industrializados, nós temos que tomar cuidado com quantidade de sódio e com quantidade de açúcar, porque às vezes o alimento ele até tem sim fibra, mas a quantidade de sódio num biscoito, por exemplo, é lá em cima. A quantidade de açúcar de uma barrinha de cereal é muito alta. Então é isso que nós temos que ver. Quanto menos ingrediente o alimento tiver, melhor. Prestar muita atenção na quantidade de gordura, de sal e de sódio que esses alimentos têm, porque muitas vezes isso é pegadinha, né? A gente sabe, esses biscoitos que a gente encontra, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E existe aí algum efeito adverso para o consumo de fibras?
Os estudos eles não relatam toxicidade por consumo de fibras, porque é muito raro a gente ter uma ingestão excessiva de fibras alimentares, já que o mínimo é de 25 gramas. O que pode ocorrer é que muitas pessoas são sensíveis às fibras e isso pode aumentar a flatulência ou até mesmo pode ocasionar cólica nesses pacientes. Então, nós encerramos aqui o conteúdo. Então, para a gente fixar esse conteúdo de fibras alimentares, vamos responder essa última pergunta. Em quais alimentos nós podemos encontrar as fibras alimentares, né, além desses que eu mostrei aqui agora? Então, vamos ao quadro. Então, nós podemos encontrar as fibras... as fibras alimentares, elas podem ser encontradas. As fibras do tipo polissacarídeos não amido, que são polissacarídeos que não têm amido, como é o caso de vegetais, como é o caso da aveia, da cevada, da vagem, da abobrinha, a maçã com casca, abacaxi, os polissacarídeos, as fibras de polissacarídeos não amido também pode ser os extratos de semente, como é o caso da alfarroba, os sementes de locustas, exudados de plantas, as algas, o psyllium também. Aqui, esses exudados de planta entra goma agar, goma acácia, né? As frutas, hortaliças, batatas e açúcar de beterraba. Já no grupo dos oligossacarídeos, as fibras do tipo oligossacarídeo, que é inulina e fós, nós temos como as principais fontes de inulina e fós, que são prebióticos, chicória, a cebola, a batata e a com, o alho e a banana. Os carboidratos análogos, nós temos as leguminosas, que são fontes de fibra, sementes, batata crua e cozida, banana verde, biomassa de banana verde, farinha de banana verde, prebiótico também, os grãos integrais, a polidestrose. No caso da lignina, ela está presente na camada externa de grãos de cereais e também no aipo. As fibras do tipo substâncias associadas aos polissacarídeos não amidos, que é o caso dos compostos fenólicos, frutanos, proteínas de parede celular, a gente encontra os cereais integrais, as frutas, as hortaliças, e nós temos as fibras de origem não vegetal, que é a quitosana, a quitina, e o colágeno, que nós encontramos essas fibras nos cogumelos, nas leveduras, casca de camarão, de lagosta, de caranguejo, frutos do mar e alguns invertebrados. Então, esses aqui são alguns alimentos, que nós encontramos alimentos funcionais. Agora eu vou responder uma dúvida. Chegou uma dúvida aqui: como que fica a relação da beta-glucana, né, da aveia, em reduzir a absorção do colesterol em pessoas que retiraram a vesícula? Como eu disse, a beta-glucana, no caso, eu disse que ela vai estimular a liberação da bile. Quando o paciente faz essa cirurgia para redução da vesícula biliar, o que acontece? Nos primeiros anos dessa cirurgia, o organismo ele vai se adaptando e ele vai ali formando uma bolsinha. E ele vai formando uma bolsinha para armazenamento de bile para ser eliminada depois. Já em pacientes que não têm essa formação dessa bolsinha depois da cirurgia, que é um efeito fisiológico, né, desses pacientes, o que acontece? A beta-glucana ela é uma fibra solúvel.
E um dos outros mecanismos de ação da absorção de colesterol pelas fibras é que ela é uma fibra solúvel, ela forma gel, então ela absorve colesterol. Nós temos aí diversos mecanismos de ação da fibra no colesterol. No livro de vocês traz 2 mecanismos, mas nós temos vários outros mecanismos. No caso de pacientes que não têm a bile para a beta-glucana estimular a produção, a beta-glucana é uma fibra solúvel, que ela vai formar um gel e que ela vai absorver. Então, ela acaba absorvendo esse colesterol e o colesterol é eliminado pelas fezes. Então, para a gente finalizar a nossa aula, vamos fazer a nossa recapitular, né, ver todo o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vimos a legislação brasileira e as alegações funcionais que são aprovadas pela Anvisa, né, pela legislação. A RDC 16, 17, 18 e 19, nós conhecemos os alimentos funcionais de origem vegetal, animal e de origem microbiana, como é o caso do ômega 3, quitosanos, compostos bioativos do vegetal. O que é uma definição de fibra? Nós vimos que também, como alimento funcional, nós não temos aí há uma divergência, né, na parte do conceito, cada país e cada órgão responsável tem o seu consenso. Vimos os efeitos das fibras alimentares no funcionamento intestinal, redução de colesterol, redução de peso e controle de glicemia, e vimos aí as indicações e que nós não temos efeitos adversos por consumo de fibras, a não ser flatulência e algumas cólicas. Então, para finalizar a nossa aula, eu quero agradecer aos polos que fizeram presentes na aula de hoje: Anápolis, Campinas, Taubaté, Aracuína, Araguaiana, Arapirá, Cariquemes, Cabo Frio, Canoas, Coxim, Jaconina, Paraupeba, Paraupeba, Ceabra, Teresópolis e Uruguaiana. Muito obrigada pela presença de vocês. A nossa próxima aula, nós vamos falar de probiótico, prebiótico, ômega 3 e fitoesteróis. Aguardo você na próxima aula. Tchau, até breve.